Me chamo Mariana, e por muito tempo vivi em uma área rural isolada, num vilarejo modesto, onde a vida era dura e as crianças aprendiam cedo a lidar com o pouco que tinham. Eu era filha única, e para uma menina pequena, não ter quase nada era normal. Cresci rodeada pelo amor da minha mãe, mas sentia na pele o peso das dificuldades. O que faltava de recursos sobrava de carinho, mas às vezes nem isso preenchia o vazio que a pobreza impunha. E eu sonhava com uma boneca. Um simples desejo que para muitas crianças seria banal, mas que para mim parecia distante como uma estrela. Lembro-me de como implorei por uma boneca. Qualquer boneca que pudesse me fazer companhia, alguém com quem eu pudesse conversar durante aquelas noites solitárias, nas quais o silêncio do vilarejo se tornava quase insuportável. A resposta sempre era a mesma: quando Deus permitir, filha, quem sabe um dia você ganhe uma. Porém, um dia, minha mãe chegou do trabalho com um sorriso diferente. Sentei-me no chão e ela se ajoelhou ao meu lado, segurando um pacote enrolado em panos. Filha, sei que não é a boneca que você sonha, mas fiz o melhor que pude, disse, revelando o presente. Era uma boneca simples, feita à mão, com retalhos de tecido para os braços, pernas e um vestido com o que restava de panos que minha mãe guardava. Os olhos foram costurados com linha escura e os fios de cabelo eram desiguais, feitos de pedaços de lã. Para mim, porém, ela era perfeita. Eu a segurei nos braços como se fosse um tesouro, e a partir daquele dia, ela se tornou minha companheira inseparável. Lembro que naquela primeira noite com a boneca, eu dormi abraçada a ela como se fosse um pedaço do carinho que minha mãe costurara em cada ponto. Dei-lhe um nome carinhoso, Sofia. Ao falar com ela, quase podia sentir uma resposta, uma presença. Era estranho, mas gostoso, como se finalmente tivesse uma amiga. Os dias se passaram e Sofia estava sempre ao meu lado. Eu a levava para todos os cantos, até para o campo onde ajudava minha mãe a colher legumes. Sofia, com seu olhar vazio e seus bracinhos moles, parecia ganhar vida aos meus olhos, embora eu soubesse que era apenas minha imaginação. Mas, à medida que os dias passavam, uma sensação esquisita começou a me incomodar. Certa noite, logo depois de me deitar, ouvi um barulho vindo do canto onde deixei Sofia, bem ao lado da cama. Era um som suave, quase como se algo estivesse se mexendo. Fiquei paralisada, o coração acelerado, tentando ignorar aquilo. É só o vento, sussurrei para mim mesma, mas o quarto estava fechado e não havia uma brisa sequer. Na segunda noite, quando estava prestes a pegar no sono, senti um arrepio percorrer meu corpo. A mesma sensação de movimento, mas agora um pouco mais próximo. Olhei rapidamente para o lado e vi Sofia. Mas algo estava diferente. Eu podia jurar que ela estava virada em outra direção antes de eu me deitar. Era como se os olhos dela tivessem se ajustado, fixos em mim, de uma forma quase consciente. É só minha imaginação, tentei me convencer. No entanto, depois daquela noite, minha inquietação só aumentou. Passei a evitar olhar diretamente para ela antes de dormir, virando o rosto para o outro lado, na esperança de espantar aquela estranha sensação. Até que numa noite específica, acordei no meio da madrugada com um sussurro baixinho. Era uma voz, fraca e distante, chamando meu nome. Mariana. Senti meu corpo congelar e meus olhos se abriram de repente. A noite era densa e o quarto estava mergulhado numa escuridão tão silenciosa que até o ar parecia estar preso. Ainda assim, a voz ecoava baixinho. Não havia dúvida. Ela vinha da direção de Sofia. Não consegui me mover. Eu mal conseguia respirar. A cada segundo que se passava, a presença ao lado da cama se tornava mais palpável, e eu sentia a pele arrepiar, o medo crescendo em meu peito. Afinal, quem esperaria ouvir algo assim de uma boneca? Fiquei ali, imóvel, segurando o ar, os olhos fixos no escuro, tentando me convencer de que aquilo não passava de um pesadelo. É minha cabeça, pensei. Tudo isso é coisa da minha imaginação. Mas apesar de tentar racionalizar, algo dentro de mim dizia que não era tão simples. Quando criei coragem para acender a pequena lamparina ao lado da cama, o quarto foi iluminado por uma luz fraca e amarelada. E lá estava Sofia, no exato mesmo lugar, mas com a cabeça virada na minha direção. Eu sabia que a tinha deixado de lado, deitada com o rosto virado para a parede. Mas agora seus olhos de linha pareciam me observar, vazios, mas incrivelmente penetrantes. Por dias continuei convivendo com aquela sensação de estar sendo observada. Sofia estava sempre lá imóvel, mas algo na atmosfera do quarto parecia ter mudado. Às vezes,
Eu ouvia ruídos quase imperceptíveis durante a noite, como se algo minúsculo estivesse se movendo, arranhando o chão de madeira, um som suave, mas inconfundível. Uma madrugada, quando acordei suando frio, decidi confrontar minha mãe. Ela estava sentada na cozinha tomando um chá, pois também era comum que o sono lhe escapasse. Me sentei ao seu lado e, sem saber bem como começar, soltei: "Mãe, é Sofia. Eu acho que tem algo estranho com ela." Minha mãe sorriu. Um sorriso cansado, mas carinhoso, como se estivesse ouvindo uma daquelas histórias infantis que as crianças inventam. "Filha, você passou tanto tempo querendo essa boneca. Talvez só esteja imaginando coisas. Ela é só um brinquedo." Balancei a cabeça, frustrada, mas entendia que minha mãe só queria me tranquilizar. Naquela noite, voltei para o quarto tentando me convencer de que realmente era coisa da minha cabeça. Talvez a solidão, o isolamento, talvez fosse mesmo uma questão de imaginação. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Ao me deitar, virei Sofia de costas para mim, decidida a não olhar para ela. Apaguei a lamparina e fechei os olhos, determinada a descansar. No entanto, no meio da noite, senti uma pressão leve sobre a cama, bem perto dos meus pés. Era como se algo ou alguém estivesse sentado ali. Meus músculos travaram e meu coração batia tão rápido que parecia explodir. Sem me mover, ouvi um ruído baixo, quase um sussurro. "Mariana." A voz era suave, mas clara. Aquela voz infantil soava diferente de tudo o que eu já tinha ouvido, como se carregasse uma urgência, uma súplica quase desesperada. A voz soava fraca, mas claramente infantil, quase como um choro abafado vindo de algum lugar próximo. Respirei fundo e reuni toda a coragem que tinha, puxando as cobertas até o peito enquanto forçava meus olhos a permanecerem abertos. Lentamente arrastei minha mão em direção à lamparina e, com um estalo, acendi a luz mais uma vez. Sofia estava ali, sentada ao pé da cama, encostada na minha perna. Sua cabeça levemente tombada para o lado, o olhar costurado fixo em mim. Ela ainda estava na mesma posição, mas agora suas mãos, antes moles e largadas, estavam sobre o cobertor, como se estivessem apoiadas em mim. O silêncio no quarto parecia uma prisão. Engoli seco e, ainda tremendo, afastei a boneca. Eu precisava me acalmar, precisava colocar tudo aquilo de volta no lugar. Respirei fundo, dizendo para mim mesma que eu mesma tinha deixado Sofia ali sem perceber, que tudo era uma coincidência. Na manhã seguinte, ao contar o ocorrido à minha mãe, recebi o mesmo sorriso de antes, mas desta vez ela parecia perturbada. Ela evitou me encarar diretamente e, enquanto arrumava as coisas, se manteve em silêncio. "Mãe", insisti. "Aconteceu algo?" Ela parou, apertou os olhos e, após um longo suspiro, disse: "Essa boneca, eu não devia ter feito ela." Eu não entendi o que aquilo significava, mas naquela noite resolvi que iria descobrir. Esperei que minha mãe dormisse e fui até a pequena gaveta do armário dela. Lá, escondida embaixo de panos velhos, encontrei uma folha de papel dobrada com anotações antigas e manchadas. A carta era curta, escrita em uma letra tremida, como se minha mãe tivesse lutado com as palavras. Essa boneca, Mariana, foi feita de restos de um vestido que pertencia a uma criança, que jamais teve a chance de crescer. Não foi intencional, mas sinto que algo foi preso ali, algo que não pude controlar, e agora não sei como desfazer o que fiz. Voltei ao quarto, a cabeça girando, e olhei para Sofia, agora repousando ao lado da cama, com o mesmo olhar vazio e costurado, mas que de alguma forma parecia diferente, mais profundo. E ao encará-la, senti que havia uma presença ali, uma angústia. Uma história que Sofia não poderia me contar, mas que carregava com ela. Não era uma ameaça, mas uma tristeza. Aos poucos me aproximei da boneca e, com as mãos trêmulas, a peguei no colo uma última vez. A partir daquele dia, nunca mais ouvi sussurros ou movimentos à noite, mas às vezes, na escuridão, ainda sinto como se um olhar silencioso estivesse sobre mim. Como se de alguma forma Sofia ainda estivesse esperando por algo. E toda noite, ao fechar os olhos, aquele último sussurro ecoa em minha mente, como um lamento preso, suspenso no ar. "Mariana." Eu sempre fui cético em relação a coisas sobrenaturais. Cresci ouvindo histórias de fantasmas contadas por meus avós, mas nunca realmente acreditei nelas. A vida, para mim, era feita de ciência e razão. Mas tudo mudou no verão do meu 10º ano.
quando minha irmã, Clara, ganhou uma boneca de pano. Clara tinha apenas 6 anos. Era uma garotinha cheia de vida, com uma imaginação fértil. O presente tinha vindo de uma tia que morava em uma cidade pequena, distante. A boneca era simples, feita de pano áspero, com cabelos de lã e um vestido azul desbotado. No entanto, o que mais me chamou a atenção foram os olhos, que pareciam segui-la por toda parte. Era apenas uma ilusão, eu dizia a mim mesmo, mas não conseguia evitar um arrepio quando me deparava com ela. Nos primeiros dias, tudo era normal. Clara brincava com sua boneca, que ela carinhosamente nomeou de Mia. Elas eram inseparáveis. Mas à medida que os dias passavam, comecei a notar algo estranho. Clara começou a falar sozinha, como se estivesse conversando com Mia. Às vezes ouvia risadas suaves que não pareciam vir da boca da minha irmã. Era desconcertante, mas eu tentava ignorar. Uma noite, quando a casa estava em silêncio, ouvi Clara sussurrando. Decidi espiar. Me aproximei da porta do quarto dela e a vi sentada na cama, com Mia em seu colo. As palavras eram indistintas, mas havia algo na maneira como ela falava que me fez sentir um frio na espinha. Era como se Mia estivesse respondendo a ela, mesmo sem dizer uma palavra. Se você estiver gostando da história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais relatos de arrepiar. Os dias se transformaram em semanas e a situação só piorou. Clara começou a ter pesadelos. Ela acordava gritando, falando sobre uma garota no escuro que a estava chamando. Tentamos confortá-la, mas o medo parecia enraizado. Naquela mesma noite, decidi que era hora de confrontar a boneca. Afinal, era apenas um brinquedo, certo? Eu a peguei do chão e, em um impulso, a levei até o quintal, onde pretendia queimá-la. Mas assim que a segurei, senti um arrepio percorrer meu corpo. Era como se a boneca estivesse viva, como se tivesse uma presença própria. Naquele momento, Clara apareceu na porta. Seus olhos estavam arregalados, cheios de terror. Não, por favor, não faça isso com Mia. Ela correu até mim, pegando a boneca de minhas mãos. Seu desespero me surpreendeu. O que estava acontecendo? O que havia de tão especial naquelas fibras de pano que a tornava tão valiosa para ela? Conformei-me e deixei Clara ficar com a boneca. No entanto, as coisas só pioraram. As risadas que eu ouvira antes se tornaram choros. À noite, Clara continuava acordando, gritando e dizendo que a garota no escuro estava mais próxima. O que estava acontecendo com minha irmã? Eu precisava descobrir. Certa noite decidi investigar. Esperei Clara dormir e peguei Mia, levando-a para a sala. A luz da lanterna tremia enquanto examinava a boneca em detalhes. Foi então que notei algo no fundo do vestido. Com muito cuidado, puxei um pedaço de papel amarelado que parecia ter sido escondido. Era uma mensagem escrita em uma caligrafia infantil. Eu estou aqui. Ela é minha. Meu coração acelerou. O que significava aquilo? Senti um frio na espinha. Mas a curiosidade me levou a investigar mais. O que mais eu poderia encontrar? As respostas pareciam estar ali na boneca. No entanto, a ideia de que algo poderia estar errado com Clara me deixou inquieto. Voltei para o quarto dela e assim que entrei, algo me fez parar. Clara estava de pé, olhando fixamente para a parede, com um olhar distante. O ar parecia pesado e uma sensação de opressão me envolveu. Fui até ela, chamando seu nome, mas não obtive resposta. Ela parecia perdida em outro mundo. E foi nesse momento que ouvi novamente as risadas. Desta vez era mais alto, quase uma gargalhada. Olhei para Mia em suas mãos e um pensamento perturbador cruzou minha mente. E se Clara realmente estivesse se conectando a algo além do que eu poderia entender? Continuando a história, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Vamos juntos descobrir o que está por trás dessa boneca e como ela pode estar afetando a vida de Clara. Quando as risadas cessaram, um silêncio denso tomou conta do ambiente. Eu me aproximei de Clara, chamando-a pelo nome mais uma vez, e finalmente ela pareceu acordar de seu transe. Seu olhar se desviou da parede e ela me encarou, os olhos grandes e cheios de uma mistura de medo e confusão. O que aconteceu? Perguntei, tentando manter a calma. A garota? Ela sussurrou, sua voz trêmula. Ela estava aqui. Ela quer a Mia. Aquilo me deixou inquieto. A garota. Quem era essa menina que minha irmã mencionava? O que ela queria com a boneca? Tentei puxar uma resposta dela, mas Clara parecia perdida em seus pensamentos, e eu sabia que precisava fazer algo. Nos dias seguintes, o comportamento de Clara se tornou cada vez mais estranho. Ela não apenas falava com a boneca, mas também começava a se comportar de maneira errática.
Às vezes, ria sozinha ou olhava para os cantos da casa com uma expressão de pavor, como se visse algo que eu não conseguia perceber. Era como se Mia estivesse assumindo um controle sutil sobre ela. Fui até a biblioteca local em busca de respostas. Encontrei um livro sobre objetos que supostamente estavam amaldiçoados ou tinham histórias obscuras. Folheando as páginas, encontrei uma menção a uma boneca de pano que fora dada a uma menina chamada Ana, que desapareceu misteriosamente. Diziam que depois de sua partida, a boneca continuou a aparecer em lugares estranhos, trazendo desgraças para aqueles que a possuíam. Um nó se formou em meu estômago. O que se passava na cabeça de Clara? O que era real e o que era apenas a sua imaginação? Naquela noite, decidi que precisava conversar com Clara sobre Mia. Sentei-me ao lado dela, que estava deitada na cama, a boneca segurada em seus braços como se fosse um talismã. Perguntei se ela se lembrava da história de Ana e da boneca. "Você não entende", ela exclamou, sentando-se abruptamente. "Mia não é só uma boneca. Ela me protege. A garota no escuro é má." Minhas tentativas de racionalizar a situação pareciam estar falhando. A cada palavra, eu sentia um aperto no coração. Clara estava tão profundamente envolvida em sua fantasia que eu não sabia como trazê-la de volta. Eu precisava agir rapidamente, antes que algo mais sério acontecesse. Naquela noite, decidi que ia me livrar da boneca. Enquanto Clara dormia, peguei Mia e a levei para o quintal. A lua cheia iluminava o espaço e uma brisa fria soprou, quase como se a própria noite estivesse tentando me avisar para não prosseguir. Ignorei o aviso e coloquei a boneca em uma caixa de papelão. Enquanto me preparava para queimar a caixa, ouvi um leve sussurro atrás de mim. Meu coração disparou. Voltei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Respirei fundo e me convenci de que era apenas minha imaginação. Contudo, não pude evitar a sensação de que alguém ou algo estava me observando. Quando acendi o fósforo, a chama dançou, lançando sombras em meu rosto. As chamas começaram a consumir a caixa, mas para minha surpresa, a boneca não pegou fogo imediatamente. Em vez disso, parecia que a boneca estava chorando, ou talvez fossem apenas as chamas se refletindo em seus olhos de botão, mas a imagem foi o suficiente para me fazer hesitar. Eu não conseguia me livrar dela. Decidi levar a boneca de volta para casa. Quando entrei no quarto de Clara, ela estava acordada, com os olhos brilhando de ansiedade. "Você a levou, não é?" perguntou, sua voz quase um grito. "Ela me disse que você ia fazer isso?" O desespero em sua expressão me atingiu como um soco no estômago. O que estava acontecendo? Era apenas uma boneca, certo? Ou havia algo mais obscuro em ação? Naquela noite, não consegui dormir. A imagem da boneca e as palavras de Clara ecoavam em minha mente. No fundo, eu sabia que havia algo errado, e a sensação de que precisávamos agir antes que fosse tarde demais aumentava. O que era essa garota no escuro? E por que Clara estava tão conectada a ela? Assim que o sol nasceu, decidi que era hora de buscar respostas de forma mais direta. Fui atrás da minha tia, a mesma que dera a boneca a Clara. Precisava entender a origem da boneca e o que poderia estar por trás de tudo isso. Quando cheguei à casa dela, percebi que algo estava diferente. Havia uma tristeza no ar, uma sensação de que algo sombrio pairava sobre o lugar. "O que aconteceu?" perguntei assim que entrei. Ela me olhou com um olhar pesado, como se estivesse carregando um segredo. "Você não sabe o que fez, não é?" Ela respondeu, sua voz tremendo levemente. O que minha tia queria dizer? A tensão aumentou e eu sabia que precisava descobrir o que estava por trás da boneca e a conexão dela com Clara. Minha tia parecia hesitar, como se as palavras que estavam prestes a sair de sua boca fossem uma carga pesada demais para carregar. Ela finalmente respirou fundo e começou a falar. "A boneca que você tem não é apenas um brinquedo. Ela pertenceu a uma menina chamada Ana, que era amiga da minha mãe. Ana tinha uma vida difícil, e após seu desaparecimento, a boneca começou a trazer coisas estranhas para quem a possuía. Sempre que alguém tentava se livrar dela, algo acontecia. Algumas pessoas alegaram ouvir risadas, outras disseram que a boneca se movia. Um dia, um amigo de Ana se afogou em um lago. Acreditava-se que a boneca era um elo, uma forma de se comunicar com ela. Um frio percorreu minha espinha. Aquela história fazia tudo parecer mais real. Clara estava, de alguma forma, conectada a essa história sombria. "E agora, Clara?" perguntei, angustiado. "O que posso fazer?" Minha tia hesitou mais uma vez antes de responder. "Você precisa devolvê-la."
A única forma de quebrar essa ligação é devolvê-la ao lugar de onde veio. Mas há um aviso. A boneca não quer ser deixada para trás. Ela vai lutar. Aquelas palavras ecoaram em minha mente enquanto eu dirigia de volta para casa. Clara estava em perigo e a sensação de que o tempo estava se esgotando me pressionava. Assim que cheguei, encontrei Clara sentada no chão do quarto com a boneca em seu colo. Ela parecia apática, como se a energia dela tivesse sido drenada. "O que vamos fazer com Mia?" perguntou Clara, seus olhos vagos. "Vamos levá-la de volta." "Para onde ela veio?" respondi, tentando ocultar minha própria incerteza. Clara olhou para mim com uma mistura de compreensão e medo. Fui até a boneca, e quando a peguei em minhas mãos, senti uma resistência, como se algo estivesse tentando me puxar para trás. O olhar de Clara se tornou mais intenso, quase possessivo. Eu sabia que a boneca tinha um poder sobre ela que eu não conseguia compreender. Quando estávamos prestes a sair, as luzes da casa começaram a piscar. Um som baixo, quase um lamento, começou a ecoar pelas paredes. Clara gritou, cobrindo os ouvidos. A boneca em suas mãos parecia vibrar. Eu me forcei a ficar calmo, puxando-a para fora do quarto e em direção à porta. Assim que cruzamos a entrada, uma corrente de vento frio nos atingiu, quase me fazendo soltar a boneca. Clara, em pânico, começou a se debater, como se uma força invisível estivesse tentando segurá-la. "Não, Clara!" gritei. "Nós precisamos ir." A expressão dela se transformou e por um breve momento vi algo em seu olhar que não era mais dela. Era como se Ana estivesse ali, lutando para se manter entre nós. O que estava acontecendo? Era a boneca que a controlava? Ou era Clara que estava se perdendo? Conseguimos chegar ao carro, mas a atmosfera dentro dele era densa. O que eu havia lido sobre Ana voltava à minha mente como um eco. Ela é minha. O que realmente significava isso? O que aconteceria se eu entregasse a boneca? Dirigi em alta velocidade até o lago mencionado por minha tia. O lugar estava desolado e uma névoa fina pairava sobre a água. Assim que saí do carro, Clara se agarrou a mim. "Não a deixe", ela implorou. "Ela me protege." "Eu sei, mas precisamos fazer isso", respondi, tentando convencê-la. Com Clara relutante ao meu lado, caminhei até a margem do lago. O ar estava pesado, e uma sensação de dread me envolvia. Eu precisava lançar a boneca na água, mas ao olhar para Clara, vi o desespero em seu rosto. Foi então que uma mão gelada agarrou meu braço, e eu olhei para o lado. Ninguém estava lá, mas a sensação de que alguém estava me segurando era palpável. Eu olhei de volta para a boneca e a vi tremendo, como se estivesse viva. "Clara!" gritei enquanto a tensão aumentava. "Vamos! Agora!" Com um movimento brusco, lancei a boneca na água. O impacto fez uma onda se espalhar e Clara soltou um grito. Mas ao invés de afundar, a boneca começou a flutuar, sua superfície se iluminando de uma maneira estranha. A água ao redor dela começou a agitar e um sussurro ensurdecedor tomou conta do ambiente. "Mia!" Clara gritou, tentando se aproximar da beira. A boneca girou sobre a superfície da água e, por um breve momento, vi uma figura infantil na névoa que se formava sobre o lago. Era uma menina, com um sorriso perturbador. Ouvimos um risinho e o ar ao nosso redor ficou denso. A água começou a borbulhar e a névoa se intensificou, envolvendo tudo em uma cortina opaca. Eu puxei Clara para trás, mas já era tarde. A boneca desapareceu sob as ondas e, nesse instante, Clara caiu de joelhos, soluçando. "O que fizemos?" sussurrou, os olhos cheios de lágrimas. Olhei para o lago e a água agora estava calma, como se nada tivesse acontecido. Mas algo em mim sabia que não estava acabado. Algo tinha mudado, e a presença que havia habitado nossa casa não estava pronta para se afastar. Enquanto nos afastávamos, uma última risada ecoou na brisa, e eu percebi que a verdadeira luta ainda estava por vir. Voltamos para casa, mas a sensação de que estávamos sendo seguidos nunca nos deixou. O que quer que aquela boneca tivesse liberado ainda pairava em nosso cotidiano, um lembrete constante de que às vezes o que se oculta sob a superfície pode ser muito mais profundo e perigoso do que imaginamos. Era uma noite qualquer, quando minha filha, ainda tão pequena, encontrou aquela boneca de pano em uma loja de antiguidades. Era um objeto peculiar, com olhos de botão e um sorriso costurado que parecia mais um enigma do que um convite à amizade. Eu não queria que ela levasse para casa, mas sua empolgação foi irresistível.
Depois de insistir muito, acabei cedendo. Desde aquele dia, a boneca se tornou a companheira inseparável da minha filha. Ela a chamava de amiga. As brincadeiras começaram a tomar conta da casa, e cada risada que ecoava nos cômodos me deixava um pouco mais confortável, apesar da estranheza que a boneca me causava. Algo em seu olhar vazio me deixava inquieto, mas era apenas uma boneca, eu dizia a mim mesmo. Os dias passaram e as noites se tornaram longas. Foi então que as primeiras coisas estranhas começaram a acontecer. Na primeira noite, eu acordei com o barulho de risadas suaves. Quando levantei e fui até o quarto da minha filha, vi-a sentada na cama com a boneca no colo, falando em voz baixa. O que me deixou mais intrigado foi que não consegui entender a quem ela estava se dirigindo. Querida, quem você está conversando? Perguntei, tentando manter a calma. Ela sorriu para mim e respondeu, é só amiga. Ela diz que está feliz. Aquela noite dormi inquieto, pensando nas palavras dela. O dia seguinte trouxe uma nova preocupação. Ao acordar, notei que a boneca estava em uma posição diferente, deitada ao lado da minha filha. Fui a um grupo de pais na vizinhança e ouvi que algumas crianças tinham hábitos estranhos quando faziam amigos imaginários. Mas a forma como a boneca parecia se mover não me deixou confortável. Os dias continuaram, e a presença da boneca tornava-se cada vez mais perturbadora. Uma noite, enquanto assistia à televisão, ouvi um barulho vindo do quarto dela. Subi as escadas e encontrei a boneca caída no chão, a face virada para baixo. Minha filha estava deitada, dormindo tranquilamente. A boneca não deveria estar ali. Ela sempre estava na cama, ao lado dela. Um arrepio percorreu minha espinha. Decidi que estava exagerando, que a mente de um pai poderia ser hiperativa. Mas os eventos continuaram. Minha filha começou a ter pesadelos frequentes, acordando às vezes em lágrimas, dizendo que a amiga a chamava para brincar à noite. Tentei investigar, mas sempre que perguntava, ela apenas se fechava, como se tivesse feito um pacto silencioso. Em uma das noites mais perturbadoras, acordei com um chamado suave. Não era a voz da minha filha, mas sim um sussurro que parecia vir de dentro do quarto. Levantei-me devagar, pensando que talvez fosse a minha imaginação. Quando abri a porta do quarto, a visão que tive me paralisou. Minha filha estava de pé, com a boneca na mão, olhando pela janela. O luar iluminava seu rosto e o sorriso da boneca parecia mais largo do que nunca. O que você está fazendo, querida? Perguntei, tentando não demonstrar meu medo. Ela virou a cabeça lentamente e a boneca parecia ter mudado de posição em suas mãos. A amiga diz que precisamos ir lá fora, papai. Ela quer me mostrar algo. Um frio percorreu meu corpo. A última coisa que queria era deixar minha filha sozinha com aquele brinquedo. Vamos voltar para a cama, meu amor. É muito tarde para brincadeiras. Ela hesitou, mas finalmente seguiu meu conselho. No entanto, eu sabia que algo estava muito errado. As semanas passaram e os episódios tornaram-se mais intensos. Uma noite, ao revisar algumas fotos no meu celular, percebi algo que me deixou inquieto. Em uma das imagens, minha filha estava brincando com a boneca no jardim. Mas atrás delas, uma sombra indistinta pairava, como se estivesse observando. O pânico começou a tomar conta de mim. Cada vez que eu olhava para a boneca, parecia que ela estava mais viva, mais consciente. O olhar de botão parecia se aprofundar, como se estivesse tentando se comunicar. Eu sentia que algo não estava certo, e foi então que decidi buscar respostas. Comecei a procurar na internet, em fóruns sobre o sobrenatural, sobre brinquedos que poderiam estar possuídos. Ao ler os relatos de outras pessoas, notei uma repetição nos padrões. A boneca estava ligada a eventos trágicos, a sentimentos não resolvidos. Assim que dei por mim, a curiosidade virou desespero. Enquanto as sombras dançavam nas paredes do nosso lar, percebi que estava lidando com algo que não entendia. Algo que não deveria estar ali. A relação da minha filha com a boneca parecia evoluir para um vínculo sinistro, e eu estava cada vez mais afastado, sentindo que a boneca tomava o espaço que deveria ser meu. A cada noite as conversas se tornavam mais longas, e por vezes ouvia risadas ecoando pelo corredor. Era como se a boneca tivesse sua própria voz. Uma voz que parecia sussurrar promessas de amizade, mas que no fundo tinha um tom sombrio. E quanto mais eu tentava afastar minha filha daquela amiga, mais ela se agarrava a ela, como se estivesse hipnotizada. Certa noite, em um ato de desespero, decidi esconder a boneca. Coloquei-a numa caixa no fundo do armário, com a esperança de que, ao tirar esse objeto perturbador de sua vida, minha filha recuperasse a normalidade.
Quando contei a ela, sua reação foi de desespero. Papai, não. A amiga vai ficar triste. Ela precisa de mim. Gritou, e seu olhar me fez sentir um peso enorme no peito. Um nó se formou em minha garganta. Como poderia explicar que eu estava tentando protegê-la? Não era a boneca que importava, mas o que ela representava. A partir daquele dia, as coisas mudaram. O ambiente na casa começou a ficar tenso. Uma sensação de frio se instalou, como se a boneca de alguma forma estivesse se vingando pela minha traição. A cada noite, sonhava com ela, sempre me observando, esperando o momento certo de agir. Os pesadelos se intensificaram e, em uma noite particularmente angustiante, ouvi minha filha chamar por mim. Quando fui ao seu quarto, encontrei-a acordada, com os olhos arregalados, olhando para a parede oposta à cama. "O que foi, meu amor?" perguntei, mas ela apenas apontou. Naquela direção, algo me paralisou. A boneca estava de volta. Eu a havia escondido, mas agora estava sentada na cadeira de balanço, com os olhos fixos em nós. A respiração se acelerou e um frio gelado percorreu minha espinha. "Você não deveria tê-la escondido, papai." A voz da minha filha era diferente, mais profunda, quase como se não fosse dela. O desespero tomou conta de mim, e naquele momento percebi que algo muito mais sombrio estava se desenrolando. Não era apenas uma boneca. Era uma presença que havia tomado conta da vida da minha filha. Nesse momento, preciso fazer uma pausa. Se você está gostando dessa história e quer ouvir mais sobre o que acontece a seguir, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. A cada curtida, a cada compartilhamento, você nos ajuda a trazer mais histórias arrepiantes como essa. E agora, o que será que vai acontecer com essa garotinha e sua boneca de pano? Fique por aqui e descubra. O olhar da minha filha era vazio, como se tivesse sido substituído por outra pessoa. A boneca sentada na cadeira de balanço parecia ter ganho vida. A atmosfera estava pesada, como se o ar tivesse se tornado denso. Um frio percorreu meu corpo enquanto tentava compreender o que estava acontecendo. "Você não deveria tê-la escondido, papai." A voz dela repetiu, soando mais como um eco do que como um sussurro de uma criança. Senti um impulso de sair correndo, mas estava paralisado. A boneca parecia ter se tornado o foco da nossa realidade, e o quarto, com suas paredes já familiares, se transformou em um cenário macabro. "O que você quer?" perguntei, quase sem voz. A boneca, com seu sorriso costurado, parecia responder, não com palavras, mas com uma sensação que preenchia o espaço. Era uma mistura de felicidade e ameaças veladas, como se quisesse garantir que eu entendesse. Minha filha agora pertencia a ela. Em um momento de desespero, fui em direção à boneca, decidindo que não poderia mais permitir que ela ficasse ali. Ao fazer isso, uma onda de risadas ecoou pelo quarto. Uma risada que não parecia vir de minha filha, mas da própria boneca. "Papai, não!" minha filha gritou, mas a voz era diferente, quase distante. "Você não pode levá-la embora." A boneca estava mais próxima agora, como se a distância entre nós tivesse se tornado irrelevante. Tentei pegar a boneca, mas assim que toquei seu tecido, uma dor aguda atravessou meu braço. Afastei-me espantado e percebi que a boneca estava queimando. Mas não era o tecido que estava em chamas. Era uma sensação interna, como se algo maligno estivesse se manifestando. A boneca olhou para mim com seus olhos de botão, e naquele momento entendi que ela não era apenas um brinquedo. Era um canal, uma conexão entre o mundo do que conhecemos e algo que está além dele. Com um impulso, peguei minha filha nos braços, decidindo que não poderia permitir que aquela entidade a tivesse. Mas ao fazê-lo, senti a resistência dela, como se a boneca estivesse lutando contra mim. E por um momento, um frio atravessou meu coração. O olhar da minha filha, aquele vazio, tornou-se uma expressão de raiva. "Você vai se arrepender, papai!" ela gritou, e a boneca parecia vibrar, pulsando com uma energia própria. A porta do quarto se fechou com um estrondo, e o ar ficou ainda mais pesado. As risadas ecoavam agora como um coro, envolvendo-nos em um abraço sufocante. A boneca, antes inerte, estava agora viva, um símbolo de algo que não deveria ter sido invocado. Em um último esforço, coloquei minha filha no chão e a puxei para longe da boneca. Mas ao fazer isso, uma sombra se estendeu pela sala, engolindo tudo à sua volta. Um frio cortante invadiu o espaço, e a boneca sorriu, como se estivesse comemorando uma vitória. Foi quando eu percebi. O vínculo que existia entre elas era mais forte do que eu podia imaginar. Minha filha estava mudando, e eu, impotente, apenas assistia à transformação.
A boneca não era apenas uma companheira, ela era um parasita, alimentando-se das emoções da criança. As risadas continuaram a ecoar, e eu sabia que, mesmo que conseguisse me afastar, o que havia acontecido ali não poderia ser desfeito. A boneca havia deixado marcas, e algo muito profundo tinha sido alterado. Com um último olhar para a boneca, e então para minha filha, compreendi que ela não estava mais sob meu controle. O que eu havia escondido não era apenas um objeto, era uma força. E ao sair do quarto, deixei para trás um pedaço de mim. A porta se fechou com um estrondo, e o eco da risada persistiu na escuridão. O que eu não percebi era que a verdadeira batalha apenas começava, e a boneca agora tinha um novo papel. O de guardiã de um segredo que não deveria ser revelado. Nos dias que se seguiram, a vida continuou, mas eu sabia que algo estava diferente. Minha filha parecia mais distante, como se estivesse vivendo em um mundo paralelo. A boneca ainda estava lá, em um canto do quarto, observando, sempre observando. E a cada noite, enquanto as sombras dançavam nas paredes, o ar se tornava mais pesado. Porque afinal, havia algo na boneca que nunca desapareceria. O que havia sido despertado estava longe de ser contido. O que realmente aconteceu naquela noite, ninguém saberá. Mas a sensação de que a boneca sempre estaria por perto, à espreita, pronta para sussurrar segredos obscuros, seria a única certeza que me acompanharia. Desde que me lembro, sempre fui fascinada por histórias de terror. O mistério, o desconhecido, a emoção de algo que poderia acontecer a qualquer um de nós. Mas nunca pensei que eu própria teria uma experiência tão perturbadora. Quando me mudei para a casa da minha avó, a primeira coisa que chamou minha atenção foi a boneca de pano que estava sentada em uma prateleira antiga. Era uma boneca simples, com cabelos de lã e um vestido desgastado, mas algo na forma como seus olhos pareciam me observar fez meu estômago revirar. A avó me disse que ela era um presente de infância, um tesouro familiar. Mas desde o primeiro dia, percebi que havia algo diferente naquela boneca. As noites eram sempre as mais difíceis. Quando a casa ficava em silêncio, eu ouvia barulhos estranhos vindos do andar de cima. Não eram sons de uma casa velha, eram sussurros, como se alguém estivesse conversando em voz baixa. Eu tentava ignorar, mas era difícil. O lugar tinha uma aura pesada, como se carregasse segredos. Na primeira noite que passei lá, decidi dormir com a boneca ao meu lado. Não sei o que me levou a isso, talvez uma tentativa de me sentir mais confortável. Assim que apaguei a luz, os sussurros começaram. Eles eram suaves, quase familiares, mas carregavam uma intenção que me deixou inquieta. Levantei e fui até a sala, mas não havia ninguém. O silêncio da casa se transformou em um eco arrepiante. Na manhã seguinte, ao descer as escadas, percebi que a boneca estava virada para a parede. Uma sensação de desconforto percorreu meu corpo, mas eu apenas a coloquei de volta na prateleira e segui meu dia. A avó parecia alheia a tudo, como se as peculiaridades da casa fossem normais para ela. À medida que os dias passavam, os eventos estranhos se intensificaram. Eu a encontrava em lugares diferentes, às vezes com a cabeça virada para mim, outras vezes com o olhar perdido na sala. E aqueles sussurros, sempre mais altos à noite, como se ela estivesse me chamando. Um dia, enquanto explorava o sótão, encontrei um diário antigo. As páginas estavam amareladas, e as letras trêmulas contavam a história de uma garotinha que tinha uma boneca idêntica. Mas a história não era feliz. A garotinha falava sobre sua solidão e como a boneca era sua única amiga. Porém, à medida que as páginas avançavam, os relatos tornaram-se sômbrios, sussurros se tornaram gritos, e a garotinha começou a perder o controle sobre sua própria vida. Fechei o diário rapidamente, um frio na espinha. Eu precisava me livrar daquela boneca, mas algo me impediu. Uma força estranha me ligava a ela, como se ela soubesse que eu a tinha descoberto. Naquela noite, decidi que era hora de confrontar a situação. Coloquei a boneca na cadeira da sala, em frente à lareira. Com a luz do fogo dançando ao nosso redor, eu a encarei. "Por que você está fazendo isso?" perguntei, a voz trêmula. O que eu esperava? Uma resposta? A boneca permaneceu em silêncio, seus olhos parecendo brilhar no escuro. De repente, um vento forte atravessou a sala, apagando as chamas da lareira e deixando tudo em escuridão. O pânico tomou conta de mim.
Ouvi os sussurros se intensificarem, ecoando pela casa. O medo estava presente, palpável. Foi então que percebi, eu não estava sozinha. A avó entrou na sala, a expressão tranquila, como se nada estivesse acontecendo. Você não deveria brincar com coisas que não entende, ela disse, como se estivesse falando sobre algo comum, como uma simples boneca. Mas havia um alerta em sua voz que me fez tremer. A partir daquele momento, a atmosfera na casa mudou. Cada noite era um novo pesadelo. Os sussurros agora pareciam vir de todos os lugares, e eu não conseguia mais distinguir o que era real. Uma noite, ao acordar com a sensação de ser observada, vi a boneca sentada na minha cama. Seus olhos estavam fixos em mim, e eu sabia que não era só minha imaginação. Se você está gostando desta história e quer ouvir mais relatos assustadores como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Você nunca sabe quem pode precisar ouvir essas histórias. Aquela noite, decidi que precisava agir. Encontrei o diário novamente e li cada palavra, tentando entender o que estava acontecendo. A garotinha do diário falava sobre um ritual, algo que poderia libertá-la da boneca, mas havia um preço a pagar, e eu não sabia se estava pronta para isso. Não me atrevi a contar à avó sobre o que estava acontecendo. Ela sempre falava sobre a importância de manter os segredos da família. Eu estava sozinha nessa, presa em um pesadelo que parecia não ter fim. No dia seguinte, enquanto tomava café, notei que a boneca não estava mais na prateleira. O coração disparou. Olhei ao redor, mas não a vi. A avó entrou na cozinha e, com um olhar furtivo, disse: "Ela está onde deve estar." Aquelas palavras cortaram como uma faca. Era como se minha avó soubesse mais do que estava deixando transparecer. O que ela não me contava? Eu precisava saber. Quando a noite caiu novamente, preparei-me. Fui até o sótão, onde a boneca me chamava. O que encontrei lá foi mais perturbador do que eu poderia imaginar. A boneca estava em pé, como se estivesse me esperando. E ao meu redor, uma coleção de outros objetos antigos, cada um carregando uma história própria. Com cada passo que eu dava, sentia uma presença mais forte, quase opressora. Foi então que percebi algo. Uma sombra se movia na parede, distorcida pela luz da lanterna. Eu não estava sozinha. Senti uma onda de desespero. O que eu deveria fazer agora? A boneca e seus sussurros haviam se tornado uma parte da minha vida, uma parte que eu não poderia simplesmente ignorar. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava tomar uma decisão. De repente eu ouvi a voz da garotinha do diário ecoando na minha mente pedindo ajuda. E eu sabia que o tempo estava se esgotando. A presença ao meu redor parecia crescer e uma sensação de urgência me envolvia. Eu sabia que precisava fazer algo. Com a boneca à minha frente, tomei uma respiração profunda e decidi que enfrentaria o que quer que fosse. "Se você precisa de ajuda, me mostre como", implorei, sentindo a adrenalina correr por minhas veias. As luzes começaram a piscar e os sussurros se intensificaram, mas havia uma clareza que começou a surgir em meio ao caos. O diário falava de uma ligação profunda entre a boneca e a garotinha. Para libertá-la, eu precisaria quebrar essa conexão. Desesperada, comecei a revirar as coisas no sótão, em busca de algo que pudesse me ajudar. No fundo de uma caixa, encontrei um antigo colar de pérolas, um objeto que pertencia à minha avó. Ao segurá-lo, uma sensação de paz me invadiu. Olhei novamente para a boneca e uma ideia formou-se na minha mente. Se a garotinha havia se apegado à boneca por causa de sua solidão, talvez o colar pudesse simbolizar uma forma de amor e libertação. "Se você me ouvir, deixe a garotinha ir", eu disse, colocando o colar em cima da boneca. O sussurro se transformou em um grito ensurdecedor e a boneca começou a vibrar. As sombras ao meu redor pareciam contorcer-se e eu sabia que estava tocando em algo muito maior do que eu imaginava. Num instante, tudo ficou em silêncio. A boneca parou de se mover e eu me vi cercada por uma luz suave. A sensação de que algo havia mudado era palpável. Eu sabia que havia quebrado a ligação, mas uma parte de mim sentia que não estava completamente livre. Na manhã seguinte, quando acordei, tudo parecia normal. A boneca estava de volta à prateleira, imóvel, mas algo havia mudado. Um novo objeto repousava ao seu lado, uma pequena caixa, com o mesmo desenho que estava no diário. O coração disparou. Abri a caixa lentamente e, para meu horror, encontrei uma fotografia da garotinha, mas havia algo mais. Ao fundo, uma sombra indistinta se contorcia, como se estivesse observando. A sensação de desconforto cresceu, e percebi que, embora eu tivesse libertado a garotinha, algo ainda permanecia ali.
A avó entrou no quarto, um olhar distante em seu rosto. Ela nunca vai embora completamente, disse ela, como se soubesse o que eu tinha descoberto. A conexão nunca se quebra totalmente. E então, a boneca, com seus olhos que pareciam mais vivos do que nunca, virou-se lentamente na prateleira, encarando-me. Eu estava livre, mas o mistério permanecia. O que mais poderia estar escondido naquele sótão? O que realmente significava a presença daquela boneca? Enquanto olhava para o objeto inanimado, a sensação de que a história ainda não havia terminado me acompanhou. Uma estranha inquietação se estabeleceu em meu peito, como se eu tivesse apenas arranhado a superfície de algo muito mais profundo. A casa parecia diferente agora, e os sussurros, embora mais distantes, ainda estavam lá, prontos para retornar a qualquer momento.